Você já ouviu falar em creche parental? A ideia que veio da França não para de crescer aqui no Brasil. Nesse tipo de creche, pais e mães se revezam para cuidar das crianças, da alimentação delas e também da manutenção do local. Pois é, o modelo agrada muita gente, mas também provoca polêmica entre os educadores. Será que a falta da pré-escola pode prejudicar o desenvolvimento da criança? As creches parentais. No tanque de areia. Eu acho excepcional. No balanço no quintal. Deixar elas ter autonomia. E até em caixa de papelão improvisada. Estas crianças descobrem o mundo brincando. Se um peixinho soubesse nadar, eu tirava Juju. E tudo na companhia deles. Os pais. A todo momento é um aprendizado, tanto com os pais como com as crianças. Às vezes por escolha. Eu estava numa busca, por espaços que tivessem mais essa proposta do brincar livre. Ou por necessidade. Se não fosse você, como que as mães fariam? Deixariam as crianças em casa, né? E isso é um perigo. Surge um novo modelo de creche. A creche parental. E é cada vez mais comum aqui no Brasil. Rio Claro, interior de São Paulo. Esta creche é como se fosse uma extensão da própria casa. O local é alugado. Uma segunda opção que eu acho que é... E as famílias dividem todas as tarefas. Em conjunto, tomam as decisões. Os pais se reúnem uma vez por mês para falar sobre finanças. Quem consegue dedicar 2 tardes por semana aqui na creche, paga a mensalidade de R$ 120. Quem vem uma vez só, R$ 240 por mês. O dinheiro é suficiente para pagar o aluguel da casa e cobrir as despesas básicas. Os outros serviços são todos feitos na forma de mutirão. Alimentação. Quem quer bolo? Eu quero. Manutenção. E cuidados diários com as crianças. Tudo em esquema de escala. São 9 crianças e a cada dia 3 a 4 pais ficam responsáveis pelas atividades. Hoje é o dia de Michele levar o lanchinho das crianças. O preparo começa em casa. Hoje a gente vai levar um bolo de beterraba, sem açúcar, vegano, sem ovo, sem leite, que eles adoram. Como a alimentação da creche é vegana, ela cozinha com ingredientes frescos e naturais. Gasta em torno de R$ 20 por semana. É um custo bem baixo se a gente for comparar com produtos industrializados ou qualquer outra coisa. Michele era empresária, fechou a loja há pouco tempo para acompanhar mais de perto o crescimento do filho Francisco. Eu falo que eu parei para me dedicar, mas eu nunca trabalhei tanto. Mesmo assim, não se arrepende da escolha. Mas ao mesmo tempo, a gente está do lado dele, atendendo as necessidades, os anseios, vendo os desafios, acompanhando cada conquista. Bolo pronto, é hora de ir para a creche. Por aqui, outras mães já estão trabalhando. Formada em fisioterapia, Moira se dedica exclusivamente à creche 1 tarde por semana. Qual a tua maior insegurança, a tua maior dúvida quando foi por esta opção de pais? A maior dúvida é se ia ter gente olhando ele. Na verdade, são todos acolhidos como filhos, que eu acho que é diferente de uma outra instituição, que são todos alunos ou, enfim, pagantes, E aqui não, a gente dá colo o tempo todo. Colo que vem de outros pais também. Tem mais umas crianças aqui. Opa, essa daqui acabou de acordar. É a Cecília, essa. É sua filha? Não. Não é sua filha? Não é minha filha. E tá tudo aconchegada aí?
Esse que é o gostoso da creche parental. Eles criam um vínculo com todos os cuidadores. Mas será que essa relação com tantas famílias diferentes pode confundir as crianças? Atrapalhar no desenvolvimento delas? Não, quanto mais ela tiver acesso a diferentes comportamentos, posturas, isso pode ser muito legal até para o desenvolvimento dela. Porque ela começa a entender que tem outras formas de pensar, de agir, e ela vai organizando o seu próprio repertório emocional a partir daí. Cada progresso, cada novidade, é tudo acompanhado de perto pela mãe. Tem que ficar em cima o tempo todo, né? Senão fica largado aí. Daí a gente vai dando as coordenadas para ele, é um processo. E pelo pai também. Para mim é muito bom estar esse tempo do lado dele. Uma oportunidade legal de conviver com meu filho diariamente, de conhecer ele melhor, ele me conhecer melhor também. Quando as crianças são muito pequenas, tem meses ou 1, 2 anos, é muito legal que os pais participem diretamente ali do desenvolvimento das crianças. Nesse dado momento, eu acho que é preciso desse descolamento para que a criança consiga seguir o caminho dela, de independência. Esse descolamento acontece a partir dos 4 anos de idade. Isso porque o Ministério da Educação faz exigências pedagógicas a partir desta faixa etária. A partir de quantos anos uma criança deve estar matriculada numa instituição formal? A partir dos 4 anos, né, que seria a pré-escola. Portanto, aqui, a preocupação dos pais é outra. O nosso foco principal é as crianças estarem livres para brincarem, livres para poder socializar entre si. Então, não necessariamente a gente precisaria ter uma formação pedagógica para isso. Educar e cuidar caminham juntos nesse momento. Então, todo esse cuidado, esse adulto referência, essa alimentação afetuosa, esse brincar, esse sentido de comunidade que esses espaços promovem, podem sim ser um grande facilitador de aprendizagens futuras e aprendizagens momentâneas. Mas é preciso entender que este não é um ambiente formal de educação. Enquanto os pais organizarem, essas crianças vão aprender várias questões familiares. Mas a educação envolve outras coisas. Educação envolve muita pesquisa, educação envolve planejamento, educação envolve organização de territórios de aprendizagens, um professor muito bem preparado que vai mediar esses espaços. Na capital São Paulo, essa creche parental apresenta uma nova proposta. Os pais contam com a ajuda de educadores formados. Bárbara e Yara são pedagogas e também são as fundadoras deste espaço, apelidado de Quintal. A ideia surgiu, na verdade, junto com as famílias, né? Uma das famílias. Vamos secar? A mensalidade varia de R$1.000 a R$1.500. A diferença com uma escola tradicional é o cuidado individualizado com as crianças. Um sonho nosso de proporcionar também a individualidade de cada um, que na escola é um pouquinho mais difícil, por conta da estrutura mesmo. Não é nem por só ideologia, é porque a estrutura não permite. Tudo é baseado no afeto, inclusive o próprio espaço. Eu vim morar aqui, acho que eu tinha uns 4, 5 anos. E eu só mudei quando o quintal abriu. Hoje, a mãe de Yara aluga a casa para a creche funcionar. Um pouco dessa continuidade, né? Porque era o lugar que eu brincava e é o lugar que eu proponho brincadeiras hoje. Então, faz muito sentido, assim, afetivamente. A rotina varia de acordo com as demandas das crianças. Mas a gente não propõe atividades, a gente propõe um espaço. A gente tenta ditar menos regras no brincar, porque, na verdade, eles que estão ensinando o brincar pra gente, né? Ensinam os educadores e agradam os pais. Eu acho isso super rico, né? É um coletivo muito legal numa cidade, né? Que às vezes você não conhece seu vizinho e você consegue ter isso aqui. Isso eu acho bem importante. A creche parental também surge como uma aliada contra a solidão. A gente tem uma solidão familiar. Antigamente a gente criava os filhos dentro de uma comunidade. E isso é muito bom. Isso gera
vários aspectos emocionais, várias aprendizagens. As famílias criam vínculos e participam ativamente de todas as etapas da creche. Fraldinhas, enfim, paninhos que a gente usa, eles que lavam também. O lanche é só responsabilidade deles. As crianças se deliciam com um cardápio preparado pelos pais, caseiro e variado. É um ganho muito legal, assim, porque é difícil, mas a relação com as famílias muda, né? O vínculo acaba vindo disso. Acompanhamos o dia de uma das mães, a Gabi. Ela aproveita a manhã com o filho. E, ó, a gente pode pôr os livros aqui. Não. Não pode. Não pode. Vamos lá? E leva Vitório de bicicleta até a creche. Vitório está no quintal há quase 2 anos. Para a mãe, o desenvolvimento é notável. O tempo todo está desenvolvendo tanto e mudando, mas eu vejo que claramente várias coisas que eu percebo fora daqui, né, com ele, tem a ver com isso tudo. Várias coisas. Porque ele convive todos os dias, né? Ele fica 4h30 por dia aqui. Os pais geralmente ficam com as crianças meia hora na entrada e meia hora na saída. Gente, beijos a todos, todas. Tchau. Tchau. Tempo essencial para ser compartilhado com os filhos. Essa oportunidade que você tem desse tempo, essa meia hora no começo da tarde e meia hora no final, é um momento especial que você tem com seu filho? Que esse é uma flor. Que cheirosa. Ah, é muito especial, sim. Eu gosto muito de estar aqui. O ditado "uma imagem vale mais do que 1000 palavras" já responde à minha pergunta. Mas nem todos os pais se adaptam ao formato. Joana e Valentina passaram 6 meses numa creche parental. Estando lá cuidando de outras crianças, eu achava exaustivo, porque imagine, né? Se eu já achava cansativo cuidar de uma criança, imagine de 5. Apesar de reconhecer os pontos positivos... Vantagens, talvez esse princípio de socialização, que é um treinamento para uma criança numa pré-ida para a escola. Joana optou por matricular Valentina em uma instituição formal de ensino. Ela mesma estava começando a mostrar uma necessidade de estar com mais opções na socialização dela. Eu acho que eu precisava me afastar mais do que eu estava me afastando. Para esta jurista, escolas mais tradicionais têm como diferencial o respaldo da lei para funcionarem. Principalmente a questão da saúde, né? Uma creche hoje para funcionar, ela precisa de autorização, por exemplo, da vigilância sanitária, né? Então a saúde, a segurança, especialmente a segurança em relação aos brinquedos, em relação às instalações. Agora as creches parentais, elas são uma novidade no Brasil e para elas a gente ainda não tem nenhum tipo de regulamentação. Além disso, a intermediação de conflitos por educadores e não somente por pais foi um dos motivos para a escolha de Joana. Com a creche parental é super difícil tirar a mão, né? Porque é uma coisa muito íntima demais. Na escola tem um facilitador que já é essa diferença. Você não está como educador. Você vai lá, leva o seu filho e vai buscar o seu filho. O educador, exatamente por ter distanciamento, descolamento, ele consegue agir de forma mais intencional. Então ele consegue programar melhor as ações e as intervenções que serão feitas com aquela criança de modo a facilitar o desenvolvimento dela. Mas e quando não há recursos, nem para mensalidades, para alugar um espaço ou para contratar educadores? Cuidado para não pisar na água. Nesta comunidade em São Paulo, Cláudia é uma opção para mães e pais que voltam ao mercado de trabalho e não têm com quem deixar os filhos. Nós estamos chegando agora na casa da Cláudia, aqui na comunidade de Paraisópolis, que é uma das maiores de São Paulo. E ela cuida em casa de 8 crianças. É uma creche improvisada. E eu já estou vendo aqui, ó, as crianças. Chegamos bem na hora do lanche. As crianças frequentam creches públicas durante a tarde, mas não teriam onde ficar durante as manhãs. O espaço é pequeno, mas Cláudia garante que o carinho é grande. Olha, a gente vê aqui que está
Criançada está espalhada aqui pela cozinha. Não tem muito espaço, né, Cláudia? Não, temos mesmo. Espaço não, mas fazemos tudo com bastante carinho. A inspiração para criar a creche improvisada veio com um trauma de infância. Fui criada com madrasta. A minha madrasta foi uma pessoa assim, muito cruel comigo. Nisso, eu tenho um filho adotivo, que era assim, que era uma coisa que eu falava para minha tia, que eu ia cuidar com muito amor quando eu tivesse essa criança, porque eu não era tratada com carinho pela minha madrasta. Além do filho adotivo, Cláudia tem outros 3 filhos. Ela cuida dos 2 mais novos aqui e de mais 8 crianças da comunidade. Todos se dividem entre os 2 cômodos da casa e passam a maior parte do tempo brincando no chão do quarto. Os pais das crianças contribuem com o valor que podem, de R$80 a R$200. O que Cláudia arrecada mal dá para manter a casa. R$700. Hoje é isso. Hoje dá para fazer o quê? Dá para pagar o aluguel, que é R$550. E aí eu faço alguns bicos, né? À noite, faço bolo. Cláudia conta com a ajuda de uma outra mãe, a Beatriz. Juntas dão banho, almoço. Agora é a hora de você fazer sua lição, você esquece o celular. E incentivam as crianças a fazer a lição de casa. É como se fosse uma creche? É como se fosse sim. Porque eles tomam banho, comem, bagunça aqui e na creche eles bagunçam. Crianças prontas, é hora de Cláudia ajudar como peru escolar. Leva as crianças para a escola ou para a creche municipal. No fim da tarde, ela vai buscar também. E a gente pega as crianças na escola às 7 horas da noite e entrega nas casas. Como na casa de Cláudia, este tipo de creche parental se repete em muitas outras casas aqui da comunidade. Tem bastante. Todas têm bastante criança. Até mais que daqui. E mesmo com tantas dificuldades... Eles falam que a minha comida é melhor que a das mãezinhas. Esta turma nunca tira o sorriso do rosto.